No dia 20 de fevereiro de 2026, teremos a conjunção histórica de Saturno e Netuno em Áries. Mas a gente já vai estar sentindo os efeitos dessa conjunção neste ano de 2025, a partir do mês de junho. Bom, tem muitos vídeos no YouTube sobre a influência desse trânsito no nível mundial, em que a gente pode ver a emergência de uma nova ordem, após a destruição da antiga ordem, com a conjunção de Saturno e Plutão em 2020. E também veremos com essa conjunção de Saturno e Netuno em Áries a emergência de novas figuras de autoridade. Bom, mas aqui no canal eu quero focar nas almas individuais e em como essa conjunção vai afetar o seu mapa natal. E é na casa de Áries do seu mapa natal que uma nova ordem vai emergir. E você vai precisar construir novos alicerces, novas bases, novas estruturas nesta casa do seu mapa natal. E essas bases vão precisar estar alinhadas com os ideais da tua alma, com os seus sonhos. Ou então, elas vão estar alinhadas com as ilusões do ego e, portanto, fadadas ao fracasso. Lembrando, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Meu contato para consultas está nos comentários, caso você tenha interesse. Bom, a casa de Áries no seu mapa natal vai receber essa conjunção histórica. Como encontrar a casa de Áries no seu mapa? Eu sigo o sistema de casas iguais, então cada casa corresponde a um signo. Então você, sabendo o seu signo ascendente, basta você considerar o ascendente a casa 1, o signo da casa 1, o signo seguinte vai ser a casa 2 e assim em diante, até você chegar no signo de Áries, e aí você vai saber a casa de Áries no seu mapa. Se você também não sabe o significado das casas astrológicas ou quer entender a essência das casas astrológicas, eu vou deixar um e-card para um corte de um vídeo em que eu explico as casas astrológicas no mapa natal. Bom, essa conjunção ela é histórica porque os planetas distantes demoram para formar uma conjunção. Saturno e Netuno, por exemplo, formam uma conjunção a cada 35 anos aproximadamente, sendo que a última conjunção deles em Áries aconteceu no ano de 1703. Então é um trânsito inédito e único na casa de Áries no seu mapa. Ou seja, é uma oportunidade grandiosa que todos nós que estamos vivos agora estamos vivenciando, uma oportunidade grandiosa de desenvolver essa casa do nosso mapa natal. E mais importante ainda, se houver planetas próximos, os planetas próximos da astrologia são o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Ou se você tiver pontos como ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, ou também nodo norte ou nodo sul, entre os graus 0 e 3 de Áries, ou 0 e 3 de Libra, Câncer ou Capricórnio. E se você tiver esses planetas próximos ou pontos nos graus 28 ou 29 de Peixes, Virgem, Gêmeos ou Sagitário, essa conjunção também vai ser intensa. Então, se você não conhece os graus, precisa entender melhor, é preciso conhecer um pouco mais de astrologia ou então agendar uma consulta. Bom, o que vai acontecer na casa de Áries no seu mapa natal? Bom, aqui nessa casa, nós vamos poder ver a construção de um novo ciclo, de uma nova fase, a construção que precisa ser feita de novos alicerces, novas estruturas, totalmente novas, né? Então a estruturação ou a reestruturação em bases totalmente novas vão precisar acontecer nessa casa, né? Então é necessário ter planejamento, trabalho, disciplina, porque estamos falando de Saturno, né? E também estamos falando de Netuno, o que acrescenta nessa conjunção
muito do ideal da alma. Então, o que a gente pode construir, essas bases, esses alicerces novos, o que a gente tem a oportunidade de fazer agora é construir aquilo que a gente pôde idealizar, aquilo que a gente pôde imaginar. Então, a gente pode construir as bases de um sonho, de um ideal nessa casa de Áries, com repercussão sobre todo o nosso mapa. Então, é preciso, nesse momento, definir limites, Saturno, para um ideal, o sonho, que é Netuno. Então, a conjunção, ela é o aspecto mais poderoso entre os planetas. Ele é um aspecto intenso, é um aspecto extremo, né? E a conjunção pode ser criativa ou pode ser destrutiva, dependendo de como é utilizada. Então aqui nós estamos falando de um grande ideal, um grande sonho ou uma grande ilusão. E aí, quando a gente olha para aquele objetivo, para aquele sonho, para aquela meta ideal, né? A gente olha para aquela montanha e pensa, será que ela é possível mesmo de ser escalada? Será que existem meios para realizar este sonho? Então, a ambição e o pragmatismo, né, de Saturno, eles deverão ser aplicados na realização de um ideal e de um sonho de Netuno. É preciso ser idealista e realista ao mesmo tempo. Unir a alma e o corpo, o espírito e a matéria. Preciso transformar esse sonho em um projeto, né? Deixar de ter esse sonho como uma coisa lá em cima de um pedestal que, né, nunca será alcançada, para tornar um projeto. Então, esse período é um período em que a gente precisa ter consciência também do tempo necessário para amadurecer um projeto. Em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, o início de um ciclo, em Áries a gente só tem um vislumbre da montanha, a gente vê aquela montanha de longe, porque a gente não iniciou a trilha. Então, talvez ela não pareça tão alta, talvez não pareça tão difícil. Então, na verdade, é preciso estar consciente dos reais desafios que vão acontecer nessa casa, para que você possa concretizar, realizar um sonho. Senão, a gente corre o risco de perseguir quimeras, perseguir ilusões, sonhos que não vão se realizar, que lá na frente vão se desfazer como castelos de areia. Então, como lidar com a força deste trânsito? Netuno domina essa conjunção porque Saturno está em queda no signo de Áries, né? Então, aqui a gente vê o poder de Netuno mais intenso, o poder do transcendente. Netuno simboliza o que é transcendente, o que é espiritual, o que é imaterial. Então aqui nós estamos falando da força dos nossos ideais, dos sonhos e também da força das nossas ilusões, aquelas que a gente cria para evitar a realidade, para não enxergar a realidade. Estamos falando da força da imaginação, a força daquilo que ainda não foi criado, que não se tornou realidade e que talvez nunca se torne. Netuno vai dissolver, vai desfazer tudo o que você tentar construir se não estiver alinhado com quem você é neste ponto da tua vida. Netuno é uma força que boicota aquilo que a gente tenta fazer, se aquilo não estiver alinhado com a nossa verdadeira vontade, a vontade da nossa alma, né? Então Netuno vai te desviar do caminho se o seu caminho for falso, falso para a tua alma, falso para o teu ideal. Então, a gente talvez tenha que lidar com perdas e desilusões nesse período. E para lidar com elas da melhor maneira, a gente precisa aceitar elas, né? Deixar ser, deixar fluir, porque diante dessa realidade espiritual, a gente precisa entender que para cada perda há um ganho e para cada mentira há uma verdade.
Então a tristeza, a raiva, o medo, tudo que a gente sentir diante de perdas e desilusões que possam acontecer nesse período, a gente precisa só deixar essas emoções nos atravessarem como um rio, e a gente não deve se apegar a elas, porque é muito importante durante esse trânsito que a gente se lembre de quem é. Você precisa se lembrar de quem você se tornou e o que você quer de verdade nesse ponto da tua jornada. É preciso que a gente, para lidar com essa conjunção, a gente tem que evocar esse fogo de Áries, que é o fogo que te move, é o fogo que te trouxe a vida, é o fogo que representa a tua verdadeira vontade, a vontade da tua alma, que te leva adiante, não é? Que te leva a seguir em frente, a ter a coragem de seguir em frente. Então vamos acreditar que tudo que a gente passar durante esse trânsito vai ser para que a gente conheça melhor a nós mesmos, para que você conheça melhor quem você é agora, quem você se tornou, e entenda o que realmente você quer neste ponto da tua vida. Porque as nossas ações, elas vão ter consequências, né? Saturno traz as consequências e a gente precisa aprender a lidar com essas consequências e ter a responsabilidade pelas nossas ações. Esse é um período em que a gente não pode agir levianamente, a gente precisa ter muita consciência do que a gente está fazendo e de quais sonhos estamos perseguindo, né? Quais lutas estamos nos engajando. É preciso ter muita consciência. O Netuno, na astrologia esotérica, ele é chamado de o coração do Sol. Então, Netuno remete às ilusões, remete também aos esquecimentos que passamos, né? Que são forças que desafiam a alma a ver a verdade, a levantar esse véu da ilusão e a enxergar o que estava oculto, aumentar a consciência de si mesmo. Netuno, como uma força de transcendência, ele também impõe um tipo de sacrifício do egoísmo em favor do altruísmo. Então ele pode provocar a dor, né? Por meio das perdas, das desilusões. Essa dor, ela machuca, porém é assim que ela abre o coração, abre a alma para o amor universal, que é o que Netuno também representa. Netuno é essa força que determina, que permite, no fim, né? Essa força que permite a transcendência das limitações. É a força que, por fim, vai permitir a realização do teu sonho, do teu ideal, se este sonho for o sonho da tua alma, que vem do coração. Então, é uma força evolutiva, né? Que preenche o ego. Netuno representa essa força que preenche a forma, preenche as estruturas que construímos com amor, mas não é um amor qualquer, não é um amor ciumento, não é um amor apegado, é o amor transcendente, é o amor universal. Bom, a duração e as nuances desse trânsito. Esse trânsito ele é longo, ele vai até 2026, sendo que assim que Saturno entrar em Áries em 25 de maio, já vai encontrar com Netuno em Áries. Então essa conjunção ela já vai estar operante, principalmente durante junho, julho e agosto deste ano. Aí depois disso a gente vai ter um enfraquecimento dessa conjunção, porque a gente vai ter a retrogradação de Saturno e depois Netuno de volta para o signo de Peixes. E depois ambos vão entrar novamente em Áries em fevereiro do ano que vem, de 2026, formando a conjunção exata no dia 20 de fevereiro, no primeiro grau do signo de Áries, o primeiro grau do zodíaco. Então,
Bom, essa conjunção de Saturno com Netuno demarca o início de uma nova era para muita gente. É uma oportunidade de iniciar uma nova era na vida de muita gente. E um trânsito longo assim tem muitas nuances, certo? É aquela história, Deus escreve certo por linhas tortas. Então aquilo que não for realmente substancial para a alma, para sua alma, não vai permanecer. E vai cair antes de Saturno entrar em Touro em 2028. Então esse é um período importante de preparo, de algo grandioso, de um novo ciclo realmente importante na vida de todos nós. Lembrando, não esquece de deixar o like, comenta e compartilha se você gostou do vídeo e se inscreva no canal para não perder o próximo. Até o próximo vídeo.